Existem algumas coisas, algumas situações, algumas oportunidades que elas devem ser feitas, aceitas e agarradas no mesmo momento. Porque às vezes o depois pode ser tarde, às vezes o depois pode ser uma perda, ou até mesmo o depois pode nem existir. A mensagem que eu gostaria de deixar no vídeo de hoje é: quantas coisas que você deixou para fazer depois, e depois você foi percebendo que o tempo foi se passando, que você não teria mais a mesma oportunidade com a idade que você tem hoje. No vídeo de hoje eu gostaria de dar 3 exemplos para vocês, mostrar 3 situações totalmente diferentes, e uma dessas situações é o que aconteceu na minha vida. Eu tinha um sonho de uma X oportunidade, mas essa oportunidade era até uma tal idade da minha vida. E eu fui deixando para depois, não, mas depois eu resolvo, fui colocando outras coisas como prioridade, já fazendo errado, sendo que aquilo era o meu sonho, tinha que ser a minha prioridade máxima. Eu fui deixando para depois, e quando eu realmente falei, não, agora eu vou dar toda a minha atenção para isso, vou fazer tudo o que tiver que ser necessário, eu vi que esse processo não era uma coisa tão simples, era uma coisa muito mais complexa. Ou seja, isso levaria tempo. E como levaria tempo, eu já ia alcançar a idade que era o limite de eu conseguir essa oportunidade. Ou seja, eu perdi essa oportunidade porque eu coloquei outras coisas na frente. Agora, o segundo exemplo, eu tenho uma amiga que ela é dançarina e que o sonho da vida dela era trabalhar em um X programa de TV. E ela dança muito bem, esse sempre foi o sonho dela, mas ela foi colocando outras prioridades na frente, aconteceram outras coisas também que ela teve que dar atenção, e ela falou que não dava mais, porque ela já tinha passado da idade, ou seja, ela deixou essa oportunidade passar. E o terceiro exemplo é o seguinte: eu estava conversando com uma colega de eventos e ela foi falando sobre os sonhos dela, sobre o que ela queria estudar, sobre as metas de vidas, e tudo isso me fez pensar muito. E eu falando para ela, mas não tem outra forma de você se organizar para que você consiga ter uma rotina de estudos, estudar tudo que você sempre quis, estudar as coisas que você quer? E ela sempre dando a desculpa sobre o trabalho. E chegou um momento que eu falei para ela, mas se você sempre priorizar o trabalho, priorizar essa rotina de eventos, você nunca vai estudar as coisas que você quer. Essa é a realidade, ela já tá com uma X idade. E quando eu falei das coisas que eu já tinha estudado, ela ficou assim... Ela ficou assustada, porque a gente não pode só priorizar sempre o trabalho, sempre o dinheiro, a gente tem que estudar. É óbvio que dinheiro a gente pode investir, pode comprar as coisas que a gente quer, pode nos trazer conforto, é claro que a gente precisa de dinheiro. Mas assim, o conhecimento a gente vai levar pro resto da vida. A gente tendo conhecimento, a gente vai conseguir fazer ou ganhar dinheiro o resto da vida. Eu tentei mostrar para ela que eu mesma, tendo a mesma rotina que ela, eu tentava encaixar os estudos na minha vida. Seja o momento que eu tô no transporte público, seja na hora do almoço, enfim, cada momento que você tem do seu dia, você tem que aproveitar da melhor forma possível, porque o tempo vai passando. Depois que eu perdi essa oportunidade que eu contei no primeiro exemplo, eu fui vendo a vida de formas diferentes, entendendo que se a gente apenas priorizar uma coisa, só priorizar o trabalho, e a gente deixar o estudo para depois, com quantos anos que a gente vai estudar? Eu sei que tem muitas pessoas que estudam com 50, 60, 70 anos. É exatamente isso. É claro que eu sei que essas pessoas tiveram outras prioridades e foram também deixando o estudo para depois, mas não desistiram. Mas a questão é essa: priorize o que você quer, veja o nível de prioridade, veja o nível do seu sonho, se aquilo realmente é uma coisa que você quer, por mais que aconteça e apareça outras prioridades no meio do caminho, colocar na balança o que é mais importante para mim, o que a longo prazo vai me trazer mais conforto, e começar a fazer com que esse projeto comece a andar desde agora. A sensação que eu tive de frustração de ver que eu já tinha passado da idade e que eu não ia mais conseguir ter aquela oportunidade que era o meu sonho, e sabendo também que isso foi culpa minha. Eu não vou colocar essa, mas foi culpa de fulano. Não, foi culpa minha. Eu que dei prioridade para outras coisas. Sabe, independente da idade que você tá assistindo esse vídeo, se você tem apenas 18 anos, que literalmente tá começando a sua vida nos estudos e no trabalho, ou se você tem 60, 70... Enfim, nunca é tarde para você fazer as coisas com que você sempre quis, para você estudar, para você realizar seus sonhos. Mas a mensagem especificamente que eu quero deixar nesse vídeo é a seguinte: qual é o nível de importância que isso vai ter na sua vida a longo prazo? Enfim, esse realmente é o seu sonho? Então deixe tudo para trás, não dê tanta importância para as outras coisas e foque apenas nisso. Os dias vão se passando, a nossa idade vai passando e vai passando muito rápido. Eu sei que tem muitas profissões, mas em profissões específicas é até tal idade e pronto, não tem o que fazer.
Até mesmo os jogadores de futebol chegam a uma certa idade em que eles não conseguem mais acompanhar o ritmo, que eles não têm mais tanta resistência para correr, para jogar bola. Enfim, a gente sabe que tem muitas profissões que têm uma data, que tem uma idade que é fim, não tem mais o que fazer. Eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, até mesmo com as coisas que acontecem na minha vida. E ver de exemplo também o que acontece na vida das outras pessoas. Enfim, isso aconteceu comigo, aconteceu com essa colega, aconteceu com essa minha amiga. Mas eu tenho certeza também que isso já aconteceu com você. Que você queria muito algum sonho, mas você priorizou outras coisas e depois a idade passou e você pensou, nossa, deixei passar essa oportunidade. E assim, não tem mais como voltar atrás. Então foque nas coisas que você quer. Arrume tempo para você estudar, mesmo que a sua rotina seja corrida. Tá no transporte público? Estude. Tá em algum momento? Estude. Aproveite os momentos da vida, porque tem coisas que não voltam mais. A gente às vezes tem que procurar uma outra profissão, porque aquela que a gente queria era até tal idade. Então, enfim, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E por mais que essa frase possa ser até mesmo um pouco pesada, deixar para o depois às vezes pode ser tarde demais, ela é necessária. Ela é necessária como uma fonte de aprendizado, como uma fonte de você fazer diferente, sabe? Porque eu tenho certeza que depois vai aparecer outros sonhos no caminho. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a experiência de vocês. Ah, mas meu sonho era tal, e eu só podia com tal idade e eu deixei passar. Enfim, deixa aqui que eu quero muito saber a experiência de vocês. E foi um prazer compartilhar a minha experiência com vocês também. Envie esse vídeo para quem vocês acham que é necessário ver essa mensagem. Já deixa o seu like. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos do canal. Já se inscrevam no canal e meu nome é Stephanie Campos e até o próximo vídeo.